A Larissa falou sobre a diferença entre resilição contratual e resolução contratual. São as duas terminologias técnicas para as formas de extinção de um contrato, de um negócio jurídico. Gente, nós muitas vezes não fazemos ideia de como essa distinção é tecnicamente importante. Porque no dia a dia, e não só no dia a dia coloquial, mas no dia a dia jurídico mesmo, dos tribunais, dos operadores de direito, dos advogados confeccionando contratos, se faz uma salada mista ali entre resolução, resilição, rescisão, denúncia, o distrato, né? E na verdade existe uma organização para isso, né? Os conceitos são pacíficos? Não. Os conceitos não são pacíficos nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, mas existe um certo equilíbrio mínimo, me fugiu a palavra agora, uma concordância universal mínima sobre o técnico por trás disso. E por que isso é tão importante? O fato de se caracterizar ali eventualmente uma resilição, por exemplo, bilateral ou unilateral, de ter ou não elemento culpa, de se poder ou não chamar de distrato ou de denúncia, vai delimitar, como a Larissa mencionou, por exemplo, se vai caber perdas e danos ou não. Se foi uma resolução com culpa ou se foi sem culpa, é esse o caso. Se for uma resilição unilateral, só pode ser feita, só pode existir resilição unilateral. Em termos do dia a dia, é desistência de uma das partes. Então, uma das partes só pode desistir do contrato, depois de já fechado, em casos específicos previstos em lei. Outro exemplo que a gente usou é de se determinar se aquele ato, aquele negócio jurídico, ele é nulo, se ele é anulável, ou se com base lá na escada pontiana, se o negócio jurídico é existente, válido e eficaz, se nós vamos pedir, em vez da nulidade ou da anulação, a declaração de inexistência, a declaração de validade ou declaração de ineficácia. O que depois vai desembocar, eventualmente, numa anulação e regulação dos efeitos que já foram gerados pelo contrato? Sim, mas tecnicamente isso é muito importante. Tá? Qual que é o exemplo prático disso? Outra utilização do termo rescisão que se tem no dia a dia. Costuma-se dizer que vai acontecer uma rescisão quando, não porque houve inadimplemento, não porque houve uma desistência, né, que é a resilição unilateral, não porque houve uma denúncia, que é uma resilição permitida pela lei, mas sim porque houve algum tipo de problema no negócio jurídico, na celebração do negócio, na celebração do contrato, como por exemplo aqueles vícios de vontade, né? Coação, erro, estado de perigo, são exemplos. Dizem que aí nesse caso o que acontece é uma rescisão. Não concordo. Tecnicamente seria uma declaração de inexistência, ou se não for de inexistência, porque aí a gente entra no mérito que o negócio até existiu de fato, do segundo degrau da escada pontiana, que é a validade. Foi um negócio jurídico inválido, não que vai ser rescindido. Ele foi inválido porque se eu estava em estado de perigo ou se eu estava sob coação e fechei aquele negócio, há um vício de vontade. A vontade, que é o elemento volitivo, é um elemento essencial de validade do negócio jurídico. Então eu tenho que declará-lo como inválido. E aí colocar um fim, regulando, fazendo aí uma modulação dos efeitos e tudo mais. Mas a terminologia correta, a técnica, não seria rescisão, seria declaração de invalidade.
Vejam como são detalhezinhos que a gente vê no começo da faculdade, que para o direito contratual e imobiliário são eternamente importantes e que a gente tem que ter conhecimento disso.